Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a leitura de um versículo da Bíblia, em seguida ouviremos o hino nacional. Alô? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonharam. Todos os vereadores de posse da ata da sessão anterior eu coloco em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Decreto Legislativo número 007 de 2012, de autoria da vereadora Estela Godoy e também da vereadora Gisélia Custódio, peço a leitura ao primeiro secretário, vereador Mauro Henrique. Decreto Legislativo número 007/2012, concede título de cidadão honorífico à personalidade ilustre. O presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, vereador André Rocha, faz saber que o plenário deliberou e aprovou
e eu promulgo o seguinte decreto. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara de Caldas Novas, Estado de Goiás, autorizado pelo plenário a conceder título de cidadão de Caldas Novas à seguinte personalidade: Sr. Newton Antônio Froio, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a esse município. O título poderá ser conferido ou homenageado em sessão diferente, de conformidade com a agenda do mesmo, possibilitando o comparecimento dessa solenidade. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, Praça Legislativa Martinho Palma, estão aos 5 dias do mês de março. Assina a vereadora Gisélia Custódio e vereadora Estela Godoy. Encaminho o decreto para a comissão para seu devido parecer. Requerimento número 012 de 2012, de autoria do vereador Evandro da Cruz. Peço a leitura ao primeiro secretário, vereador Mauro Henrique. Senhor presidente, o vereador Evandro da Cruz, legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado pelo povo, e atendimento à solicitação do senhor Ari Ronaldo dos Santos, presidente da Associação dos Moradores, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, sustentando que o mesmo determina aos órgãos competentes que ele proceda as seguintes obras de melhoria para o setor Holiday: conclusão da implantação da rede de água tratada, implantação da rede de coletora de esgoto, asfaltamento das ruas, construção de campo de futebol, reposição de lâmpadas queimadas e quebradas, interposição de esforço junto ao Brasil Telecom para a instalação de telefone público na rua Joaquim Firmino dos Reis, quadra 28, setor Holiday. Atenciosamente, vereador Evandro da Cruz. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 015 de 2012, de autoria do vereador Iris Gonzaga. Peço a leitura ao primeiro secretário, vereador Mauro Henrique. Senhor presidente, após a anuência em plenário em atendimento à reivindicação popular, o vereador que o presente subscreve requer a Vossa Excelência que seja expediente ao chefe do Executivo Municipal, sustentando que o mesmo determina ao órgão competente que atenda à solicitação dos usuários e frequentadores da pista de Cooper dos setores Itaiangá e Caldas do Oeste, com implantação ou construção de banheiros públicos nesses locais. Esse requerimento atende aos anseios dos usuários e frequentadores da pista de Cooper dos setores acima citados. Cordialmente assina o vereador Iris Gonzaga. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 016 de 2012, de autoria do vereador Iris Gonzaga. Peço a leitura ao vice-presidente, vereador Evandro da Cruz. Requerimento número 016/2012. Senhor presidente, após a anuência em plenário e em atendimento à reivindicação popular, o vereador que o presente subscreve requer a Vossa Excelência que seja enviado expediente ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Ney Gonçalves de Souza, solicitando que o mesmo determine ao órgão competente que atenda aos pedidos dos servidores da Prefeitura Municipal e frequentadores a reforma dos banheiros da Prefeitura. Este requerimento atende aos anseios dos servidores e frequentadores daquela localidade. Cordialmente, vereador Iris Gonzaga. Requerimento em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Gisélia Custódio. Quero parabenizar o nobre vereador, mas dizer ao mesmo tempo que é lamentável um vereador ter que fazer um requerimento pedindo a reforma de banheiros no prédio da prefeitura, que é um prédio que todos os dias o prefeito deveria estar lá. Quer dizer, isso é para mostrar o descaso, porque se for no gabinete dele, o lavabo dele está muito bem arrumadinho. Então, isso, assim, para mim, é um descaso com o cidadão dessa cidade. Parabéns a você, novo vereador, que não está se furtando de pedir aquilo que o prefeito não está conseguindo enxergar. Palavras, senhor. Tem a palavra o autor, vereador Iris Gonzaga. Senhor presidente, demais pares, nova vereadora, Gisélia, a gente fica até triste de fazer um requerimento desse, mas infelizmente, no banheiro masculino lá tem 2 boxes e um está interditado. Então, assim, é uma coisa que precisa de muita urgência, porque assim lá os frequentadores, não só os funcionários públicos, mas também todos aqueles que se dirigem até aquele prédio, né? Haja visto que nós temos poucos banheiros públicos na nossa cidade, né? Então, quem frequenta lá sabe muito bem do que eu estou falando, né? Que a coisa está realmente feia naquele... Principalmente, tinha que ser o prédio todo, mas principalmente, né, nessa área dos banheiros que está uma calamidade. Então, fica aí, acho que esse requerimento meu deve ser atendido com mais urgência possível, porque lá realmente há necessidade de reformas urgentes. Muito obrigado.
Requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 011 de 2012, de autoria do vereador Mauro Henrique. Peço a leitura ao vice-presidente, vereador Evandro da Cruz. Senhor presidente, o vereador que subscreve, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado pelo povo, em atendimento ao clamor dos moradores e desportistas de nossa cidade, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Ney Vitorino, solicitando que o mesmo determine a construção da arquibancada e a implantação de iluminação do campo de futebol localizado no setor Santa Efigênia, considerando assim um de seus vários compromissos de campanha para com os moradores do referido setor e setores circunvizinhos. Haja visto que também foi anunciado no ano de 2010 que essas obras teriam início neste mesmo ano. E estamos chegando ao final de seu mandato e as obras não foram iniciadas. Certo da aprovação, cordialmente, vereador Mauro Henrique. Requerimento em discussão. Presidente. Tem a palavra a vereadora Gisélia Custódio. Também parabenizar o nobre vereador Mauro Henrique, porque todos os anos, nós estamos no último ano desse mandato, e 2010, 2011, 2012, enfim, todos os anos o presente vereador faz esse requerimento, e eu acredito, nobre vereador, que você vai terminar esse mandato sem aquele bairro receber essa arquibancada, que também eu sei que é um sonho do Cosmo, um sonho de todos do Santa Efigênia, vai lá, inaugura, pinta, faz pista de Cooper, mas não faz as arquibancadas, que é um apoio para o futebol amador na nossa cidade, que não tem nenhum apoio. Então, eu quero aqui, mais uma vez, te parabenizar, e se puder assinar com Vossa Excelência. Requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Registrar e agradecer a presença do Luiz e do Andreasa, Luiz da Pestalozzi, novos conselheiros do Conselho Tutelar que foram eleitos na última eleição. E desejo sucesso para vocês nesta nova empreitada da vida de vocês. Requerimento número 012 de 2012, de autoria do vereador Mauro Henrique. Peço a leitura ao vice-presidente, vereador Evandro da Cruz. Senhor presidente, o vereador que subscreve no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado pelo povo, em atendimento ao clamor dos moradores, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que o mesmo determine ao órgão competente, a Secretaria Municipal de Ação Social, a troca dos colchões da Casa de Apoio Caldas Novas, pois os usuários estão reclamando que os colchões estão muito velhos e exalam um mau cheiro muito forte. Certo da aprovação, cordialmente, vereador Mauro Henrique. Requerimento em discussão. Tem a palavra a vereadora Gisélia Custódio. Também é o mesmo caso que eu quero aqui ressaltar, que é lastimável um nobre vereador ter que fazer um requerimento solicitando a troca de colchões da casa de apoio, que todos sabem da importância de uma casa de apoio, que recebe ali só pessoas debilitadas, pessoas depressivas, quer dizer, pessoas com insônia, com todos os tipos de comorbidades, e ainda não ter um colchão digno para descansar, quer dizer, mais uma vez mostrando o descaso desse governo com os nossos cidadãos. Parabéns, nobre vereador. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor, vereador Mauro Henrique. Senhor presidente, demais pares, agradeço também as palavras da vereadora Gisélia Custódio. Semana passada eu estive lá na Casa de Apoio e realmente a situação está muito precária. E aí, como o prefeito está fazendo vários cortes, e ele não tem feito os cortes no local onde tem que ser feito. Se ele pegasse uma máquina que está parada lá na Secretaria de Transporte, que não está sendo utilizada e está sendo pago os aluguéis, que logo eu vou mostrar isso para Caldas Novas. Uma máquina dessa custa aí R$7.500, tem umas que é R$10.000 por mês, e não está sendo utilizado. Se ele economizasse nessas máquinas, ninguém vê máquina na rua, você vê que Caldas Novas está uma sujeira. A cidade, nos bairros onde nós andamos, só vê mato, o asfalto cheio de buraco, serviço para ser feito, estão sendo pagos aluguel de caminhão, de máquinas,
e prefere economizar. Por exemplo, lá no banheiro, tem que se fazer um requerimento desse tipo aqui. O banheiro da prefeitura não tem nem condição de ser usado. Na casa de apoio, a pessoa já vai para lá, que a pessoa gosta de ficar na sua casa, mas vai porque precisa, que ninguém está indo lá porque quer ficar lá. Mas é um ponto de apoio, eu acho que é muito interessante. Você imagina você debilitado, ter que deitar num colchão que está fedido, e um colchão que não tem condição de ser usado. Então, é uma coisa muito simples, é muito pouco dinheiro, e eu tenho certeza que a troca desses colchões vai deixar muitas pessoas felizes, porque todo santo dia lá tem pessoas que chega todo dia lá, é 30, 40 pessoas todo dia, vai embora, às vezes 20, 10, fica um pouco, e assim vai fazendo a rotatividade. Então, é um requerimento simples, porém, é importante pelas pessoas que lá utilizam. Requerimento em votação. Não, estava aí. Pode não. Quantos? 5 ou 6 precisa para votar? Precisa de 6, vereador? Tem que encerrar a sessão, então. Cadê? Tem mais lá? Deu 6 já. Tem mais 6 comigo? É. Então, requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 011 de 2012, de autoria da vereadora Gisélia Custódio. Peço a leitura ao vice-presidente vereador Evandro da Cruz. Requerimento número 011/2012. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve, após a anuência em plenário, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo, prefeito Ney Gonçalves de Souza, que implante na Secretaria Municipal de Saúde campanha de combate à prevenção e ao câncer de colo do útero, a aquisição de vacina contra o vírus HPV, sendo o mesmo implantado com sucesso no município de Catalão, Goiás, pois é um vírus responsável por 80% do câncer de colo de útero no mundo e no Brasil. É a segunda maior causa de mortes de mulheres abaixo de 45 anos. A vacina será destinada a meninas de 10 e 11 anos de idade, visando a proteção antes do início do contato com o vírus, que se dá por vida sexual. Cordialmente, vereadora Gisélia Custódio. Requerimento em discussão. Com a palavra a autora, vereadora Gisélia Custódio. Eu acho que tudo aquilo que é bom, a gente tem que copiar. Semana passada, eu estive quinta e sexta em Catalão, porque eu faço um curso na área de álcool e outras drogas na Universidade Federal de Catalão. E uma colega lá, que trabalha na área da saúde, falando de como é que está a saúde em Catalão, me mostrou esse programa de combate ao câncer de colo de útero, que lá está em anexo aí o folder com o programa que Catalão instituiu no Centro-Oeste. No Centro-Oeste. É o único município que se preocupou em fazer a aquisição da vacina contra o HPV, porque não é uma vacina barata, mas é uma vacina que vai diminuir imensamente o câncer de colo de útero. E lá o slogan, o nome da campanha é "Cuide de suas meninas", porque teria que ser a Secretaria de Saúde teria que dar essa vacina a todas as meninas a partir de 10 anos, são em 3 doses, porque hoje, assim, com o estudo, a estatística mostra que as meninas estão entrando na sua vida sexual muito mais cedo. Então, se vacinar todas as meninas a partir de 10 anos, é uma prevenção, mas assim, é uma prevenção tão significativa que evitaria no futuro as mulheres terem câncer de útero. E esse requerimento eu faço também porque nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, que é dia 8, que essa casa fará a sessão solene. Então, eu acho que assim, seria muito importante que o prefeito de Caldas também pudesse implantar isso e divulgar que no Centro-Oeste também a maior instância hidrotermal do mundo preocupa com a saúde de suas mulheres. Porque há 3 anos atrás, bem no começo desse governo, onde o Kleber Mar era o secretário de saúde, eu fiz um requerimento nessa casa solicitando que a Secretaria de Saúde só cumprisse uma lei federal que o Lula sancionou no último ano dele,
no Dia Internacional da Mulher, fizeram uma grande caminhada lá no Planalto, e o Lula instituiu que toda mulher acima de 40 anos tem o direito a uma mamografia por ano. Caldas Novas nunca cumpriu, infelizmente, porque isso é outra medida que o governo federal fez, que viria o quê? Também fazer a prevenção do câncer de mama, que todo mundo hoje sabe que está alarmante essa enfermidade. Então, eu penso assim, que governo é esse que fala que a saúde é o carro-chefe dele? Então, acho que a gente, como vereadores aqui, nós temos que exigir que essa lei seja cumprida e pedir, então, ao prefeito que implante essa medida tão importante desse programa de combate ao colo de útero. Muito obrigada. Realmente, o vírus HPV é muito preocupante para a nossa cidade de Caldas Novas. A procura hoje em nossos gabinetes em busca de um exame de colposcopia, que é o exame que detecta a presença desse vírus na mulher, já está muito grande. São várias pessoas que têm nos procurado e na hora vem na minha cabeça, deve já estar preocupada. Eu estive falando com um médico ginecologista aqui da nossa cidade, e ele falando que esse vírus, a preocupação dele é muito maior do que a AIDS hoje. Por quê? Porque ele causa o câncer. E ele já... Acho que são inúmeras as pessoas que têm ele, não só em Caldas, como em todo o Brasil. E o mais interessante é que esse vírus, o homem pega ele, só que ele não manifesta, ele só transmite. Então, se o homem tem um vírus HPV, e o vírus é transmitido através da relação sexual. Teve a relação sexual, o homem tem um HPV, ele transmite. Só que no homem não causa nada, ele vai causar na mulher o câncer. Então, é muito preocupante, vereadora. Parabéns pela iniciativa. E realmente nós precisamos vacinar mesmo as nossas pré-adolescentes, né? As nossas crianças, para que, quando entrar nessa vida, não vai correr o risco de pegar esse vírus, que é muito preocupante mesmo para a nossa cidade de Caldas Novas. Então, parabéns. Requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 012 de 2012, de autoria da vereadora Gisélia Custódio. Peço a leitura ao primeiro secretário, vereador Mauro Henrique. Requerimento 012/2012, de autoria da vereadora Gisélia Custódio. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve, após a anuência em plenário, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo, prefeito Ney Gonçalves de Souza, que viabilize junto ao SMT a implantação de uma área de carga e descarga nas proximidades da Feira do Luar, pois os agentes do SMT estão aplicando multas nos veículos dos feirantes que ali param para descarregarem suas mercadorias, causando prejuízo e transtornos aos mesmos. Cordialmente assina a vereadora Gisélia Custódio. Requerimento em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Tem a palavra a autora, vereadora Gisélia Custódio. Domingo agora passado, eu estive na Feira do Luar, e aí eu fui abordada por 3 feirantes, me mostrando, vereadora, fale com o Margarido, que é o superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito, que os agentes de trânsito estão lá na feirinha todos os dias, especialmente aos domingos, sábados e domingo, multando os feirantes que chegam com a sua mercadoria para descarregar. Eles me contaram um fato que eu não acreditei. Diz que tem um feirante lá que trabalha com caldos. Para ele não ser multado, ele deixou o carro dele lá perto do engenho, perto do balneário, e subiu com aqueles caldeirões de caldo. Então, assim, os feirantes estão indignados, porque acho que precisava ter essa conscientização da SMT, de deixar já um espaço determinado para carga e descarga, ou, ao menos, enquanto não tem isso, ter a sensibilidade de não multar os feirantes, conversar com eles, conscientizarem, mas não multar. Então, assim, eu acho que isso é uma medida urgente, urgentíssima. Tentei falar com o Margarido ontem várias vezes, pedi para que a Olívia tentasse marcar um horário para que eu pudesse falar com ele. Como não me atendeu, eu acho que tem que ser feito esse requerimento e pedir para os vereadores da base do prefeito falar, isso é uma coisa muito simples, fazer uma carga e descarga para os feirantes. Eu acho que isso é mais do que um direito dos feirantes. Muito obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Henrique. Senhor presidente, demais pares, gostaria de parabenizar a vereadora autora Gisélia Custódio.
dizer que a ordem no SMT não é para corte, e sim arrecadar. É para cortar pão daqueles funcionários do DEMAI, comida daqueles que trabalham no sol, cortar gratificações, horas extras, cortar o que puder cortar das pessoas, mas no SMT não pode cortar não. Lá tem que trabalhar, fazer multa todos os dias, e Caldas Novas a gente fica, assim, num certo ponto, alguma coisa serve de lição. Mas eu acho que há um exagero muito grande. Primeiro, quando instalou o SMT, na época era o Leite, eu falei, Leite, você precisava ter um trabalho de pelo menos 6 meses para orientar, apesar que todo mundo, quando tira carteira, já tem essa orientação. Mas uma cidade que não tinha esse costume de SMT, essas coisas de agentes, ela precisa ter orientação. Só que as pessoas que estão por trás disso, que são subordinadas, elas recebem a ordem de multar. E hoje, em Caldas Novas, eu, por exemplo, eu tenho 2 multas, vereador Gisele. Não sei de onde que foi, que eu estava com o celular, estava não sei o quê, e sim. Aí você vai lá recorrer, não acontece nada. Tem várias pessoas que têm nos procurado, que recebem multa. Teve uma pessoa que foi multada aqui e disse que não estava na cidade. Então tem, hoje, segundo informações que a gente tem, quase 80% dos veículos Caldas Novas hoje tem uma multinha. E aí, fico perguntando, né? Será que está resolvendo? Às vezes você vai numa rua, esse dia eu entrei numa contramão que era mão. Uma semana atrás, de repente, virou contramão. Então, assim, eles não têm orientação. Me permite uma parte? Pois não, vereadora. Porque isso é uma questão de lei. Se o SMT vai fazer uma mudança na rua, eles têm que colocar uma faixa, falando baseado na lei tal, quer dizer, a partir do dia tal é que poderá ser multado. Agora que não, é igual o novo vereador falou. De hoje para amanhã, muda-se uma rua que era mão e ela deixa de ser mão, e se você passar, você é multado. Então, assim, Goiânia, a gente presencia isso muito. Tem uma faixa, baseado na lei tal, a partir de tal dia, quer dizer, deixa para que tem a mídia, tem tudo, falando para a comunidade que a partir da tal data, aquela rua deixará de ser via única, enfim. Então, assim, o que precisa? Precisa conscientizar, mas é como o nobre vereador falou, é um projeto importante, Caldas Novas merece ter uma SMT. Só que teria que partir primeiro de ficar um tempo em Caldas Novas, usando a mídia, fazendo palestras e conscientizando o povo de Caldas Novas de qual que é o objetivo da SMT. E uma outra coisa dos feirantes ainda, não, vereador, diz que eles chegam para abordar com a maior falta de educação. O feirante fala, não, por favor, deixa, é só questão de 5, 10 minutinhos. Diz que é desacatado. Então, assim, eu acho que também tem que dar um treinamento para eles. Né? Assim, a gente não pode criticar eles, porque com certeza eles não receberam um treinamento, porque eles estão imbuídos do poder de polícia. Aí, imbuído do poder de polícia, acha que pode desacatar o cidadão. E prosseguindo, vereadora, essa questão da orientação, na verdade, eles foram instruídos, na época, era o Cabo Leite, né? Não sei se é cabo ou sargento. Sargento? Então, o sargento Leite, todo mundo conhece ele, né? O tanto que ele é tempestivo, uma pessoa que não, assim, ele não tem preparação para estar no cargo que está. E eu pergunto se alguém conhece algum engenheiro de trânsito que foi contratado pelo SMT. Se alguém puder nominar o nome aí, ou algum da base do governo, que eu tenha certeza, 100%, que os engenheiros de trânsito de Caldas Novas, primeiro foi o engenheiro Leite, que eu acho que não tem curso superior, e agora é o engenheiro Margarito, que é o compadre do Ney, que também tem certeza que não tem, acho que não tem nem curso não, aí eu não quero entrar em muitos detalhes. Então, Caldas Novas é isso aí, ó. Caldas Novas, infelizmente, eu me culpo disso também, porque eu também votei no Ney. Mas a gente pode arrepender, né? A gente arrepende. Mas, graças a Deus, nós já estamos hoje aqui no início de março. Daqui a pouquinho nós estamos mais um mês, e cada dia que passa é um dia a menos para o prefeito e os seus compadres. Os compadres estão com seus dias contados.
Aquele tanto de máquinas locadas estão com seus dias contados. Aquele tanto de corte que está com servidores públicos, corte de gratificação, graças a Deus estão com seus dias contados. A saúde que está na UTI hoje, graças a Deus está com seus dias contados, porque falta apenas, se não me engano, 7 meses para o fim do pior mandato que já houve na história de Caldas Novas, esse mandato desse ditador Ney Vitorino. Requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Registrar e agradecer a presença do Luizinho, presidente do PMN, grande amigo, e o Raimundo, que é presidente da Associação dos Moradores do setor Mansões das Águas Quentes, constantemente aqui na nossa casa, em busca de benefícios para o setor Mansões. Obrigado, Raimundo. Assim como eu agradeço a presença de cada um dos cidadãos que se fazem presente aqui nesta manhã. Não havendo mais matérias a deliberar, nós passamos à tribuna livre. Convido a senhora Simone Vieira Silva Souto, que falará sobre merenda escolar. Desde já quero desejar um bom dia a todos, vereadores, presidente que está aqui e todos que estão aqui nessa manhã. Quero dizer a todos que estão aqui presentes, a todos os vereadores, que estou a fazer uma pergunta aos nossos vereadores, que foi dito aqui ontem, que teria, sim, ao nosso mandato, que nós fomos pedidos pela CPI, sobre os votos, sobre a merenda escolar, que nós fazemos o levantamento dia 20 de dezembro, fomos lá, tinha merendas que já estavam vencidas e merendas que ia vencer dia 22. Até então, a gente pedimos para ser doada aquelas merendas que ia vencer dia 22 para uma entidade carente. E não foi resolvido os nossos pedidos. Até então, deixaram perder as merendas escolares, 150 quilos de carne. Então, aqui neste momento, estou pedindo que vote ao nosso favor sobre essa merenda que infelizmente, foi perdida. E quero dizer para o nosso presidente que ontem ele disse que seria 4 votos, nós já temos 3 votos. O Arlindo Ceará ontem diz que votaria atrás, porque ele votou contra a nossa comissão. Então, ele votaria atrás, que ele votaria a favor. Então, se ele falou que vai votar a favor, nós temos 4 votos. E, neste momento, quero dizer também ao nosso presidente que nós trabalhamos para a comunidade, ao amor aos nossos alunos. Nós não trabalhamos, nós trabalhamos voluntariedade, porque nós amamos os alunos. Essa merenda escolar é muito importante para os nossos alunos, sim. Então, se já deixou perder a merenda, que foi dito naquele dia 20 de dezembro, às 10 horas da manhã, que ia vencer no domingo, daria tempo, sim, de ser... Ela seria numa entidade carente, daria tempo, sim, de doar essas merendas. Por que não doou essas merendas naquele dia que a gente pedimos? Preferiu perder as merendas do que uma entidade carente que estava precisando de um alimento? Qual seria a posição? Ter o alimento ou deixar perder 150 quilos de carnes, queijo, leite, que estava lá naquele momento, perdendo, arroz? Então, estou aqui pedindo que nós estamos aqui a favor, que vocês venham ver a situação de Caldas Novas que está na merenda escolar. Porque, pensa, se os seus filhos estão numa escola municipal, eles estão alimentando. Se eles alimentassem uma merenda estragada, hoje estaria o quê? Até mesmo no leito de um hospital, até mesmo num cemitério morto, hoje uma mãe chorando por um aluno que teria comido um alimento estragado. Estou aqui para vocês me ouvir. Através disso, eu quero que vocês ouçam aqueles que votaram contra, que não votaram a favor, porque não têm posição do que aconteceu com essa merenda. E quero dizer aos demais vereadores que
votaram contra e não querem nem escutar o que nós temos para falar. No momento, eles não estão aqui para escutar, mas na hora que eles estão num palanque pedindo um voto para nós estamos lá para ouvir. Por que eles não estão aqui para ouvir nossas perguntas? Então, estamos aqui para pedir à população de Caldas Novas que vê a situação da alimentação da merenda escolar. E quero dizer também, dizer para Gisele Custódio que ela está de parabéns, sim, no trabalho dela aqui na Câmara. É a única vereadora que eu vi até agora que dedicou a falar na tribuna aqui, falando sobre todos os casos que foi resolvido nessa manhã. E quero dizer a vocês que vote, vê aonde foi o erro que vocês viram que não tinha, mas agora vocês estão vendo o erro que foi feito, sim, pela carne perdida. E quero dizer também que nós estamos aqui pela alimentação a uma entidade carente que não foi resolvida. E quero dizer, olhe para trás, o que foi feito, olhe para trás, não deixe mais acontecer isso em Caldas Novas. E quero também falar uma pergunta aqui sobre o nosso vereador que estava falando naquele momento, que estava pedindo um benefício para o setor universitário. Eu sou morador do setor universitário há 7 anos. O setor universitário simplesmente foi asfaltado naquela avenida principal até a faculdade. Dê uma olhada no setor universitário mais para baixo. Pais não podem andar de carro mais. Eu tenho presenciado lá muitas vidas caindo dentro de um buraco no setor universitário. O setor universitário está cheio de caramujo, cheio de mato, está esquecido o setor universitário. O setor universitário é lembrado no mês de política. Então, vê, mas neste momento estou pedindo, olhe, vote pela essa merenda escolar. E eu agradeço a oportunidade. Só uma pergunta. Você sabe quanto tempo existe o setor universitário? Não, tem 7 anos que eu moro lá. 7 anos. Então, de 7 anos para cá, prefeito nenhum fez nada lá, né? Até hoje, só água encanada e aquele asfalto até na faculdade. Então, tá. Abro a palavra para os vereadores. Bom, a respeito do setor universitário, eu me sinto assim, bem tranquila para falar, porque quando secretária de Educação, nós conseguimos construir a Escola Valdir Arantes. Na época era um bairro ainda mais desdeixado. E aí, quando me perguntaram para mim, vereadora, mas como que vai, secretária, mas como que a senhora vai se propôs a construir uma escola naquele bairro? O que eu argumentei? Um bairro, quando recebe uma escola, mesmo sem nada de infraestrutura, a gente sabe que, com o passar do tempo, depois ele recebe o asfalto, depois ele vai recebendo iluminação nas outras ruas, enfim, porque a escola, por si só, faz o prefeito entender que precisa de melhorar aquele bairro. E a Valdir Arantes, hoje é uma escola muito conceituada na rede municipal, oferece até o 9º ano lá, não é, professor? Que no início nós iniciamos do 1º ao 5º, depois implantamos até o 8º. Tem EJA já também? Só um complemento à EJA. Mas, assim, eu agradeço a sua deferência à minha pessoa, Simone, e me coloco aqui como da primeira vez que entrou a denúncia nessa casa. Eu sou favorável à fiscalização. Se aqui tivermos 4 vereadores para abrirmos a comissão especial de inquérito, eu assino na hora, porque agora é uma questão, como foi feita a primeira, como já foi feita a denúncia, essa denúncia chegou na casa, o presidente cumpriu o ritual do regimento interno, foi colocado em plenário, 6 votos contrários à fiscalização, então agora foi arquivada. Então agora teria que ser a fiscalização partir por 4 vereadores dessa casa para voltar a plenário e ver se vai ou não dar continuidade. Então, quero me colocar aqui à inteira disposição para que a gente possa fazer essa comissão. Palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Evandro da Cruz. Bom dia, Simone. Primeiro, parabenizar você, também ouvir os demais membros que estão aí em prol dessa causa da questão da merenda. E a gente fica muito feliz quando vê pessoas como vocês interessadas em que as coisas andem de uma maneira correta e que anda bem, que não deixe perder a merenda. E eu não vou delongar aqui na minha conversa com você aqui
no plenário, mas dizer a você e ao Wilson que, se vocês quiserem, logo depois da sessão, eu vou estar lá no meu gabinete, eu gostaria de conversar com vocês. Até a vereadora Estela também, a gente conversou ali com a possibilidade de conversar com vocês. Caso vocês queiram, eu gostaria de conversar com vocês logo depois da sessão. Estou no meu gabinete. E os demais vereadores também que quiserem, a gente está à disposição. Tá? Obrigada. Parabéns por estar aí agindo, lutando. Obrigada. Palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Mauro Henrique. Senhor presidente, demais vereadores, eu queria, já que foi citado dois assuntos, um é sobre a questão da merenda, o outro foi citada a questão do setor universitário. O setor universitário, um bairro antigo que precisa de muita infraestrutura, de pessoas, a gente tem muito conhecimento lá, muitos moradores amigos nossos. E quando meu pai esteve lá no DEMAI, há um tempo, arrumou uma solução, porque naquela época não tinha como levar água tratada para o universitário. E ele arrumou uma e aquela rede de água foi instalada. E de lá para cá, deveria ter seguido, vindo o asfalto, né, foi feita uma parte só do asfalto. O que acontece? Vem as chuvas, e como é um bairro acidentado, e às vezes eu lembro que tinha época lá que até a rede de água ficava exposta, por causa da erosão que ocorria naquele bairro. Então, não pode deixar aquilo parado. Só que, infelizmente, a Câmara, ela faz a parte dela, que é cobrar, a gente cobra, faz requerimento, conversa com o secretário, conversa com quem quer direito, mas ainda não conseguiu chegar aquela infraestrutura que a gente gostaria que tivesse, que nesse caso eu acho que é o mais importante hoje no bairro, seria o asfalto. Bom, agora, em relação à merenda, acho que já foi muito debatido nessa casa. Foi feito a denúncia pelo professor Wilson, uma denúncia pertinente, interessante, e que nós temos que ser democráticos. Cada um achou no seu modo de vista que aquela denúncia, a gente foi entrar em debate aqui, a gente vai até ficar amanhã, mas ela foi rejeitada, né, todo mundo sabe, por 6 vereadores, e nós achávamos que se trouxesse mais alguma outra coisa, poderia vir com a denúncia e poderia vir de novo para poder fazer a comissão processante. E, do ponto de vista jurídico, isso não é possível, porque quando você faz uma denúncia, e ela foi feita corretamente, a denúncia foi feita por um cidadão, conforme está no nosso regimento interno e nossa lei orgânica. Ela não, em momento algum, ela foi desvirtuada. Se fosse prosseguido, aí sim abriria a comissão e a gente ia averiguar, ver se quem era o culpado, se tem culpado, se não tem, se aquela denúncia do Wilson é correta, se não é correta, né? Isso caberia o quê? A Câmara fazer a investigação. Até naquele momento, nós não poderíamos apontar nada, porque nós não ouvimos, até agora nós estamos sabendo uma parte só, nós temos que ouvir a outra parte. Só que o procedimento, ele foi, democraticamente, ele foi rejeitado. Então nós temos que respeitar isso, primeira coisa. Bom, partiu disso, veio-se uma nova denúncia com o mesmo teor. E eu estou entendendo o presidente. O presidente, cabe a ele arquivar, não tem como prosseguir essa denúncia. Bom, aí, porque senão, ele está ferindo o regimento. E talvez algumas pessoas não entendam que ele está fazendo isso seguindo o regimento. Mas a verdade tem que ser dita. Ele está fazendo o que está escrito no regimento. Bom, e o que cabe hoje à Câmara? Se foi rejeitado, é um direito, está na lei orgânica, que teria que ter, eu não sei se é 6 ou 7 votos favoráveis, não me lembro bem, mas ela foi, não, 6 votos, maioria absoluta. Então ela foi rejeitada, então
não prosseguiu. Agora, a partir de agora, poderia abrir uma comissão, uma CEI de investigação, que ela partiria da Câmara. O que é? Uma comissão que ela precisa de pelo menos 4 votos para poder fazer uma abertura, para poder investigar, para lá na frente apontar só fulano errou, ciclano tem que pagar, para depois sim criar ver quais seriam as sanções que ocorreria nesse relatório final. Da minha parte como vereador, da vereadora Gisélia Custódio, já tem esse lado positivo que podem contar com a gente, se caso for esse caminho que a gente for levar. O vereador Iris Arantes também comprometeu de assinar junto nessa comissão. E aí, nós temos que verificar para onde que nós vamos, de que forma, mas eu posso assegurar aos senhores que, da nossa parte como vereador, é o nosso dever de fiscalizar, de fazer valer a nossa lei orgânica, para não deixar nada em vão. Eu me comprometo aqui da minha parte, se for necessário uma assinatura minha, para abrir essa comissão, porque um caminho que tem agora é só essa, não existe outro. Não adianta o Vils vincar mais, denunciar o presidente, que isso vai ser arquivado, porque já foi rejeitado. Então essa matéria ela não pode ser trazida mais para esse plenário. Então não existe uma votação. A CEI, ela tem que dar a entrada com assinatura agora. Não tem como também colocar alguma coisa para votar aqui também não. Então tem que ter assinatura. Nós queremos abrir uma investigação desse assunto. Só que nós temos que ter assinatura mínima possível para poder prosseguir. Então é assim que funciona, para poder a gente ver qual caminho tomar, para não... Às vezes uma pessoa pensa que tem que ser de uma forma e às vezes não é. Então... dessa forma. Agora é a Câmara que se ela achar necessário, porque você tem que analisar o seguinte, da documentação que entrou, democraticamente, por que é democraticamente? Porque nós temos que respeitar os votos. Então, 6 votos entenderam que não era para investigar, porque achavam que as provas não eram contundentes, esse tipo de coisa. Então, nós temos que respeitar a votação. Mesmo que quem perdeu, vamos dizer assim, isso é respeitoso. Então, a partir de agora, a única forma que existe é essa. A gente for trabalhar, pegar as provas, abrir uma CEI, mas aí precisa ter, não vai ser votação, tem que iniciar um processo interno na Câmara com assinatura dos vereadores. E acho que essa conversa que o vereador Evandro da Cruz vai ter com os senhores é justamente para ajudar nisso. Acho que vai querer saber mais coisa, quer conversar para ver aonde vai chegar, para ver o procedimento. Eu acho que ele está fazendo a coisa correta. Eu acho que nós temos que dialogar, não adianta que a gente ficar todo mundo brigando com todo mundo. E acho que o caminho é esse, conversar com a Estela, com o Evandro, né, conversar com todo mundo para a gente poder chegar no objetivo que acho que é só investigar. Não quero aqui apontar se A é culpado ou B é culpado. Se houver algum culpado, que ele tem que pagar. Então, acho que é assim que funciona. Nós não podemos aqui já acusar ninguém de nada, porque nós temos que dar o direito da pessoa da defesa, né? Exatamente. Então, essas seriam minhas palavras. Só dizer para vocês que, como presidente, o que eu deveria fazer, eu fiz. Cumpri a lei, trouxe, e de acordo com a maioria, foi pela rejeição, nós arquivamos. Agora, viu, quando se fala de ser independente de ser criado uma comissão ou não, qualquer vereador pode fiscalizar. Até parabenizo o vereador Mauro Henrique. Em outras oportunidades, foi falado que tinha certas irregularidades, ele foi no local
e trouxe e apresentou para a nossa casa. Então, independente de ser criado um OCI ou não, esse trabalho de investigação ele pode ser feito. Então, o que a gente pôde fazer, nós fizemos. Nós agradecemos a presença sua aqui nessa tribuna, e qualquer cidadão que queira usar desse espaço, ele é democrático, só fazer a inscrição que nós concederemos esse espaço. Obrigada. Eu acho que tem que ficar muito claro, porque, assim, Wilson, eu acho que o vereador Mauro Henrique explicou que no regimento, no artigo 95, fala quem são as pessoas que podem entrar com denúncia. Então, o cidadão, no caso considerado você entrou, e aí, então, igual o Mauro Henrique falou, democraticamente, 6 acharam que eram provas insuficientes. Só que aí eu estou aqui pensando, quando você estava falando, alguns vereadores que justificaram o seu voto contrário à fiscalização, falou para o senhor que o senhor poderia trazer mais provas que aceitariam, porque aquelas provas eram insuficientes. Aí, então, o que acontece? Então, agora entendeu-se que uma vez que a sua denúncia entrou nessa casa, a maioria votou contra, ela não pode voltar mais. Aí, então, é que os vereadores falam vereador ou comissão especial de inquérito. E aí fica a minha dúvida, porque aqui no artigo 101 fala que as comissões especiais de inquérito serão constituídas mediante requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Então, agora, para que aconteça essa comissão, 1/3 da Câmara é 4 vereadores, 9 vereadores, que é da área da engenharia. Então, são 4 vereadores que têm que assinar um ofício trazendo novamente para cá essa denúncia. O que eu acho que esse regimento teria até que ser mudado, porque aí impossibilita. Se, por exemplo, só eu pudesse, eu entraria. Se só o Maurinho pudesse, ou qualquer outro colega que tivesse intenção, entraria. Mas agora só pode entrar um requerimento, trazendo a denúncia de novo para esse plenário, para que todos os nobres vereadores votem, ou para continuar a fiscalização, ou para parar, tem que ser um requerimento assinado por 4 vereadores, que é o mínimo de 1/3 do parlamento. Então, é igual o nobre vereador colocou, eu assino, ele assina, aí vocês têm que ir atrás de mais 2 vereadores, para que a gente possa, então, dar procedimento a essa fiscalização. Acho que isso tem que ficar muito claro, porque às vezes quer distorcer que foi feito de uma forma errada. Não foi. A Câmara seguiu o rito regimental. Tá? Então, e aí então aquela questão, que quando esse plenário falou para você que poderia trazer mais provas, que seria colocado, depois foi ver no regimento interno, não poderia. Entendeu? Então, quer dizer, né, houve também essa... Porque regimento interno ninguém sabe aqui o suficiente para não cometer alguns lapsos. Então, o que acontece? Não, mas não tem Simone, problema. então nós agradecemos a sua presença. Passaremos, então, à tribuna dos vereadores. Primeira vereadora inscrita, vereadora Gisélia Custódio. Não está acostumado a usar óculos, né? Mas tem que usar, né? Chega uma hora que a gente estende assim, mas não tem jeito. Bom, quero aqui nesse momento cumprimentar o presidente, todos os demais vereadores, todos os demais presentes nessa Casa de Leis. Eu acho que essa mudança para as 9 horas foi muito boa, a Câmara está com mais cidadãos presentes aqui. E hoje eu quero falar de uma questão que foi muito importante para esse ano das eleições, que é a questão da ficha limpa. Eu li um artigo que eu acho que eu preciso compartilhar com vocês, porque todos sabem que o Supremo decidiu que a lei da ficha limpa vale para as eleições desse ano. Dos ministros, 7 votaram a favor e 4 votaram contra. Então, assim, graças a Deus que esses ministros entenderam que teria que ter a ficha limpa. E com isso, eu acredito que Caldas Novas vai haver grandes mudanças.
porque eu sempre penso assim, se você vai fazer um concurso público, exige a sua idoneidade. Se você vai fazer uma compra em qualquer coisa, exige sua idoneidade. Por que não exigir do representante do povo em qualquer cargo eletivo? Então, eu queria ler para vocês aqui, que diz o seguinte: em uma decisão histórica, porque vocês sabem que esse movimento partiu foi da população, porque se fosse esperar só da classe política não teria acontecido. Então, em uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal barrou os candidatos ficha suja na eleição deste ano. Acabou a dúvida, a lei foi considerada constitucional, porque desde 2010 está esse lenga-lenga com essa lei lá no Congresso. E, a partir de agora, os partidos terão de ser bem mais cuidadosos ao escolher os seus candidatos. Mas a palavra final vai ser sempre a nossa, cidadão, eleitor. A nós cabe votar limpo. O Congresso e o Supremo Tribunal Federal fizeram a parte deles. E aí aqui tem um representante do CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que falou assim: política ficha suja está fora das urnas. A lei vai, enfim, valer 2 anos depois de aprovada pelo Congresso. Candidatos que tenham contas a prestar à justiça não se apresentem ao eleitor, enganando o eleitor e até envolvendo a justiça eleitoral, afirma Marcelo Machado. A palavra final veio do Supremo Tribunal Federal, onde a lei foi questionada. Mas, graças a Deus, os ministros entenderam que teria que ser agora. Então, eu quero compartilhar com vocês esse texto do Hélio Rocha. A decisão do Supremo Tribunal Federal proporcionou uma resposta ao clamor popular e a chamada Lei da Ficha Limpa vai entrar finalmente em vigor, valendo para as eleições municipais deste ano. Que nos perdoe, pois os de ficha suja, porque ficha limpa é agora absolutamente fundamental. Os pressupostos de uma democracia incluem o direito de votar e ser votado, mas em defesa dos próprios princípios e da preservação dos valores democráticos. O exercício dessa prerrogativa cidadã não pode ser colocado como ilimitado e irrestrito. A concessão do direito de votar não poderia contemplar aqueles cuja conduta não pode ser abonada. E, no entanto, no Brasil, continua a se tolerar candidatos que não possuem currículo limpo, que não poderia receber um atestado de bons antecedentes exigido, por exemplo, para quem se inscreve em um concurso público ou está atrás de um emprego em empresas privadas. A democracia brasileira é resultado de pacientes avanços, alguns deles relacionados exatamente com a de ser votado, mas a inclusão em chapas eleitorais de quem não merece estar nelas, em vez de avanço, constituiria, pelo contrário, retrocesso. Depois de tantos escândalos políticos nos últimos anos, a maioria tendo como personagens os detentores de mandato eletivo, com ficha manchada por má conduta, a Justiça Eleitoral do Rio acaba de tomar uma decisão que merece o aplauso da sociedade. Quem tem ficha pessoal desabonada não poderá se registrar como candidato nas eleições deste ano. Quem sabe esteja sendo dado o primeiro passo para a implantação geral desse tipo de exigência no processo eleitoral brasileiro. Vale muito a pena torcer por essa perspectiva. E não apenas torcer, pois nunca foi tão necessário formar um clima de pressão para que se não continue protelando o encaminhamento da indispensável e há muito urgente reforma política eleitoral. E aí eu quero dizer, mais uma vez, da importância dessa Câmara, quando o assunto foi os professores, essa Câmara ficou do lado, e da mesma forma essa Câmara também saiu na frente, não só o Rio de Janeiro, que nós fizemos nessa Câmara aqui a lei de 5 de dezembro de 2011, do autor, vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos, que todos nós aprovamos aqui, que diz o seguinte: é vedada a nomeação para cargo em comissões e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e do Legislativo Municipal de Caldas Novas das pessoas inseridas nas seguintes hipóteses: os que tenham
contra sua pessoa a representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, desde a decisão até o transtorno do prazo de 8 anos. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes contra a economia popular, fé pública, administração pública e ou patrimônio público. Também contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais, enfim. Então, eu quero só aqui parabenizar também essa Casa de Leis, que já antecipadamente já fez essa lei, já de acordo com a lei federal, e se colocando essa casa, que todos aqui somos favoráveis à ficha limpa. Eu acho que é um momento, sim, de também todos os eleitores, que já foram muito importantes nessa movimentação toda, que ficou mais de 2 anos tramitando, e que só agora, com 11 ministros, é que teve essa possibilidade de, então, a ficha limpa valer para esse ano. Então, eu quero aqui só, mais uma vez, parabenizar todos os parlamentares dessa casa, especialmente o nobre vereador Mauro Henrique, que fez essa lei. Então, essa casa mostra que nós estamos, sim, com todo o clamor dos eleitores. Realmente os candidatos, seja vereadores, seja vice, seja prefeito, ficha limpa, para que Caldas Novas não passe o que já passou anos atrás. Muito obrigada. Então, não havendo mais vereadores inscritos, eu encerro a presente sessão, convocando os vereadores para a nossa próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 19 de março, segunda-feira, no mesmo horário, às 9 horas.